Graças a Deus, vamos nos colocar de pé na presença do Senhor. Glória a Deus. Nós estamos nessa manhã na presença de Deus, irmãos. Amém? Embora é um homem que vai estar ministrando a palavra, mas é o Espírito Santo que vai trazer a palavra. É por isso que nós vamos sempre lembrar a igreja, que quem conduz a igreja não é uma denominação, não é um pastor. Quem conduz a igreja, o corpo de Cristo, e faz com que ela seja edificada, é o Espírito Santo. Então nós somos um povo que acreditamos na obra do Espírito Santo na terra, e na nossa vida, tudo o que aconteceu foi só mediante a obra do Espírito Santo. Não tem nada aí de sorte, não tem nada aí de alguém dizer assim, olha, foi alguém que falou no teu ouvido e você realmente ficou tão persuadido pela palavra e você largou as drogas, largou aquela vida lá fora, nada disso. Tudo que aconteceu, está acontecendo e vai continuar acontecendo, é obra do Espírito Santo. Amém? Então nós vamos ler a palavra do Senhor, lembrando os irmãos que hoje eu vou terminar aquela palavra que eu comecei a semana passada, falando sobre os dons do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo dentro da igreja. E nós vamos ler aos Romanos capítulo número 12, e a segunda parte que eu vou concluir hoje está lá em 1 Coríntios capítulo 12 também. Mas primeiro nós vamos ler aqui apenas 3 versículos no capítulo de número 12 aos Romanos, amém? A partir do verso de número 4 até o verso 8, e depois nós vamos para 1 Coríntios capítulo 12, todos acharam? Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o teu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensina. Se é encorajar, haja como encorajador. O que contribui, coopere com generosidade. Se é exercer liderança, que a ministre com zelo. Se é demonstrar misericórdia, que a realize com alegria. E 1 Coríntios, passa mais aí um livro, 1 Coríntios, capítulo de número 12, nós vamos ler aos Coríntios, capítulo de número 12, Paulo falando também a respeito dos dons, acharam? Glória a Deus. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 10, amém? A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que tenhais desconhecimento ou sejais ignorantes. Sabeis que, quando éreis pagãos, de uma maneira ou outra, fostes fortemente atraídos para os ídolos mudos. Portanto, eu vos afirmo que ninguém fala pelo Espírito de Deus, pode dizer, maldito seja Jesus. Da mesma forma, ninguém pode declarar, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito, com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, pelo mesmo Espírito, é outorgada a fé, a outro, pelo único Espírito, dons de curar, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedades de línguas, e ainda a outro interpretação de línguas. E o verso número 11,
Entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas essas ações, e Ele as distribui individualmente a cada pessoa conforme deseja. Amém? Nós vamos orar ao Senhor. Essa palavra nessa manhã, irmãos, é uma palavra para a edificação da igreja. Nós não vamos nem falar de pecado, nós vamos falar de dons, da dádiva presente de Deus que Ele dá à igreja. Amém? Embora você tenha ouvido tanto falar de pecado dentro da igreja, porque a gente sabe que o pecado é ele a causa principal de nós distanciarmos de Deus e impedir até a obra do Espírito Santo na igreja, mas nessa manhã não. Nessa manhã nós vamos falar dos dons do Espírito Santo para a igreja, para a edificação do corpo de Cristo. Glória a Deus. Então feche os teus olhos, ponha a sua Bíblia sobre o seu banco. Olha, talvez você nunca fez essa oração, nunca fez, mas eu vou te convidar a você fazer uma oração especial aqui nessa manhã. Quem dá dom à igreja é o Senhor. É Ele que dá essa dádiva, esse presente, essa capacitação. Os dons do Espírito Santo são ferramentas que o Senhor usa para a edificação da igreja. Talvez, irmãos, por falta até mesmo de conhecimento, de ensinamento, a igreja, muitos crentes estão vivendo hoje sem receber um dom da parte de Deus, porque não conhece e às vezes porque não pede, mas você pode pedir. Aqui em 1 Coríntios capítulo 12, nós vamos depois ver se a gente consegue falar sobre esses dons, mas há 9 dons do Espírito Santo para serem repartidos para a igreja, e só o crente pode receber o dom do Espírito Santo. Por que eu digo só o crente? Porque a pessoa que está lá fora, o mundo, primeiro, não conhece o Espírito Santo. Segundo, o Espírito Santo não habita no mundo. O Espírito Santo só habita na igreja, em meio à igreja. Por que ele habita aqui? Porque aqui nós acabamos de ouvir essa palavra. Ninguém pode dizer Senhor ou dizer Jesus Cristo senão pelo Espírito Santo. E você tem o Espírito Santo. Amém? Então, você pode pedir um desses dons agora ao Senhor. Pede para Ele, quem sabe você já tem esse dom dentro de você, como o nosso irmão Onofre, por exemplo. Irmão Onofre, pede esse dom nessa manhã. Pede para Ele. O irmão Onofre, olha para você, só para você prestar atenção antes da gente orar. Te dar um exemplo aqui. O irmão Onofre, ele falou comigo: pastor Roberto, eu gosto demais de orar por pessoas doentes. Opa! Um excelente sinal para o Espírito Santo, porque o dom de cura será dado só para aquele que ora por enfermos, e se ele ora para enfermos, Deus vai dar esse dom para ele. Você crê nisso? Por quê? Porque ele vai dizer o que diante de uma pessoa que está doente? Olha, continua tomando seus medicamentos. Não, ele vai dizer o que Pedro e João disse lá naquela porta do templo chamado Formosa para aquele coxo: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu tenho o dom de curar que eu recebi do Senhor. Coxo, levanta e anda. E o coxo levantou e começou a andar. É tremendo demais, não é? Só estou te aguçando aí para você não ficar aí dentro da igreja dizendo: olha, eu sou crente há 10, há 20 anos, mas eu nunca recebi nada de Deus. Então nessa manhã você pode receber o presente de Deus. Isso é presente, isso é dádiva. Ele vai pôr um dom na tua vida para você ser uma ferramenta útil dentro da igreja e fora da igreja. Mas você tem que pedir. Esses 9 dons, o apóstolo Paulo tinha eles. O apóstolo Paulo tinha os 9 dons do Espírito Santo. O homem estava completo no seu apostolado. E assim também você pode receber, se você quiser. Quem gosta de presente? Eu gosto. Eu gosto. E eu vou também pedir ao Senhor. Tenho pedido muito a Deus: Senhor, me dê o dom da sabedoria, me dê o dom do discernimento, me dê o dom da palavra. Porque você está hoje nessa manhã, diante de um pastor, que se eu não tiver o dom do Espírito Santo na minha vida, você vai sair daqui sem entender nada, nada. Eu vou pregar aqui, todo mundo assim: o que o pastor pregou? Não entendeu nada. Por quê? Porque quem faz o entendimento, ou faz você compreender a palavra, é o Espírito Santo. E isso é um dom que está no pregador, e precisa estar, para que a igreja conheça as maravilhas de Deus. Põe a tua mão sobre o teu coração. Não sei o dom que você pode pedir a Deus. Você pode pedir nessa manhã o dom da fé, sabendo de uma coisa: se Ele te der o dom da fé, Ele vai exigir de você. Então você vai orar pelo sobrenatural, para que o milagre aconteça.
Se você pede o dom de línguas, Ele vai te dar o dom de línguas, vai batizar você com o Espírito Santo. Vamos orar, irmãos? Abra a tua boca e ore ao Senhor, pedindo a Ele essa dádiva nessa manhã. Eu quero ouvir a tua oração nessa manhã. Isso, o Senhor quer ouvir também esse pedido seu. Meu Deus, em nome de Jesus, nós estamos nessa manhã, ó Deus, diante de Ti. E segundo a Tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor concede dons aos homens. E esses dons vêm da Tua parte para a edificação da Tua igreja. E a Tua igreja nessa manhã está orando e pedindo a Ti. Há aqui no nosso meio, meu Deus, muitos pastores, profetas, evangelistas, há muitos missionários, há muitos obreiros que estão aqui nessa manhã ouvindo essa palavra, e nós não podemos fazer a Tua obra senão através do Teu Espírito Santo. Então eu te peço nessa manhã, batiza com o Espírito Santo, enche esse crente do poder do Teu Espírito Santo, derrama dons espirituais sobre a Tua igreja, capacita a Tua igreja, Senhor, para fazer a Tua obra, meu Deus, porque sem os dons nós não poderíamos realizar a Tua obra na terra. Então conceda aos Teus filhos nessa manhã os dons do Teu Espírito Santo. Fala conosco, Deus, e abençoa, Senhor, esse culto que nós te oferecemos nessa manhã. Em o nome de Jesus nós oramos, e no nome de Jesus nós já te agradecemos. Amém, irmãos? Os irmãos podem se assentar. A semana passada, meus irmãos, a gente começou a falar aqui a respeito dessa obra maravilhosa do Espírito Santo dentro da igreja, e usamos esse texto de Romanos capítulo de número 12, onde o apóstolo Paulo, ele identificou dentro da igreja de Corintos, uma igreja que ele mesmo fundou, ele mesmo zelou por ela, por ensinar a palavra de Deus aos coríntios, mas ele percebeu uma coisa fundamental no meio desta igreja, porque essa igreja, ela começou realmente a crescer, numericamente. Mas o apóstolo Paulo percebeu que, em meio ao crescimento da igreja em Corintos, acontecia uma coisa, um fato que pode acontecer em todas as igrejas. Os membros daquela igreja começaram realmente a receber a edificação através da palavra de Deus, os dons foram derramados no meio daquela igreja, mas ele percebeu que algumas pessoas começaram a se ensoberbecer, a ficarem orgulhosas, a pensarem que eles estavam recebendo de Deus um dom, que esse dom era deles, quando na verdade, irmãos, o dom não é nosso, o dom é de Deus. Quando o Senhor ele foi aos céus, ele deixou aqui para substituí-lo o Espírito Santo. Então quem conduz a igreja é o Espírito Santo, é Ele que faz você entender todas as verdades da palavra de Deus. Então o Espírito Santo, ele se encarrega em dar a cada um de nós, através do Senhor Jesus Cristo, que é o cabeça, dar a cada um de nós os dons. Então o que é o dom? O dom é uma dádiva, é um presente, não é nosso. É uma ferramenta que Deus tem e coloca na nossa vida para o desempenho, para o trabalho, para a edificação do corpo de Cristo. Então um dom não é para deixar a pessoa orgulhosa ou envaidecida, como os coríntios estavam sendo orgulhosos. Eles tinham recebido uns dons e eles estavam se orgulhando com aquele dom, achando que aquela ferramenta de trabalho era um deles. Estavam inchados e começavam, a discriminar uns aos outros. Deus não vai entregar nenhum dom ao crente, sabendo que esse crente vai querer usar esse dom para poder desmerecer as outras pessoas que ainda não receberam o dom. O dom não é do homem, é de Deus. E o dom, ele serve exatamente para edificar todos os crentes. E os crentes desse momento aqui que o apóstolo Paulo diz, eles estavam muito orgulhosos, estavam dizendo, eu tenho esse dom, e com esse dom aqui, eu posso realmente ser o cara dentro da igreja, e não é verdade, porque nenhum dom, seja o dom de curar, seja o dom da fé, seja o dom de línguas, nenhum dom é superior a outro dom.
todos os dons são reconhecidos pelo Senhor e têm o seu devido valor dentro da igreja. E é por isso que nessa manhã eu estou exortando a igreja, eu estou encorajando a igreja, motivando a igreja e dizendo para a igreja: nós precisamos buscar os dons espirituais, precisamos buscar essa capacitação de Deus. Embora algumas pessoas podem falar assim, mas dom e talento é a mesma coisa? Pode até ter alguma semelhança, mas é diferente. Lá em Tiago está dizendo que Deus é Ele que é o dono do dom. Ele, o Pai das luzes, concede dons aos homens, concede dom à igreja. Agora, o talento é diferente. O talento é uma capacidade, é uma aptidão que uma pessoa tem, e ela passa a exercer essa capacidade, ela passa a aperfeiçoar essa capacidade, ela passa a ter uma disciplina em relação ao talento que ela tem, a fim de que realmente ela seja bem sucedida naquele talento. Há muitas pessoas aqui que já receberam um talento que Deus até te deu, desde que você nasceu. Por exemplo, tem pessoa que tem uma aptidão, um talento tão grande, e eu admiro demais algumas pessoas que não são muitas, são poucas, que desenham. O desenhista, ele usa um lado do cérebro dele diferente do nosso. A pessoa que desenha mesmo, isso vem uma aptidão desde a sua nascença. E a criança passa a desenvolver essa aptidão muito cedo. Quando eu estudava na 4ª série do primário ainda, né, a antiga 4ª série, que hoje nem sei como é que fala mais, mas a 4ª série, eu tinha uma menina que estudava comigo, e ela tinha uma aptidão incrível. Menina, eu tinha na época uns 7 ou 8 anos de idade, ou 9 anos, dentro dessa faixa etária. Irmãos, até hoje eu fiquei impactado com aquilo que ela tinha na mente dela. Ela falava assim comigo, assim: Roberto, deixa eu te desenhar. Eu falei: mas como assim? E ela ficava perto de mim, olhando para mim, assim, para minha cara assim, ó, e me desenhava no papel, uma menina de 8 para 9 anos de idade. Eu falei: gente, o que é isso? Aptidão, talento. Ela foi aperfeiçoando, hoje ela deve ser uma grande desenhista, foi desenvolvendo isso. Então essas aptidões, essa capacidade que cada um tem, isso se chama talento. E tem muitas pessoas talentosas dentro da igreja. Eu, por exemplo, eu gosto muito de falar, não sei se falo bem, mas gosto de falar, porque pregador tem microfone, então é difícil arrancar o microfone da mão do pregador. Gosta muito de pregar, mas também tem o talento da parte musical. Coisa linda os irmãos aqui, né? Cantando, tocando, mostrando o talento, essa aptidão que Deus deu de maneira nata. Quem sabe alguns já nasceram assim, outros foram desenvolvendo a sua capacidade musical e hoje estão cantando para Deus. Isso é talento, isso faz parte da obra de Deus. Assim como o apóstolo Paulo está dizendo aqui a respeito dos dons espirituais, para que a igreja seja edificada através desses dons. São ferramentas que Deus está colocando à disposição da igreja, mas a gente não faz uso dessas ferramentas. Precisamos olhar para as páginas das Escrituras e entender que essa igreja aqui, como as demais igrejas no Brasil todo, em Juiz de Fora, em todos os lugares onde tiver uma igreja, se abrir uma porta, pode saber de uma coisa: essa porta, se foi Deus que abriu, essa porta, ela vai ter dentro dela o Espírito Santo, trabalhando em função de estar trazendo edificação para o corpo de Cristo. Então aqui é interessante falar para os irmãos a respeito disso, que o apóstolo Paulo, no capítulo de número 12 de Romanos, ele já começa a falar a respeito dos dons espirituais. Em 1 Coríntios, nós vamos ler daqui a pouquinho, os 9 dons que o apóstolo Paulo diz a respeito do Espírito Santo, que ele concede à igreja. Mas no capítulo de número 12 de Romanos, também vai dizer para nós, mais 5 dons, além da profecia, dons que muita gente fala assim: mas será que tem esse dom? Tem alguns dons, irmãos, necessários no meio do povo de Deus. Não há como a gente ignorar o dom, a capacitação que Deus dá para algumas pessoas. Todos os dons são necessários, são úteis dentro da igreja.
Lá em outros versículos, mesmo em Coríntios, não vai dar tempo para ler, porque o assunto é tão grande e de suma importância para a igreja, porque aqui, no capítulo 12 de Romanos, e 1 aos Coríntios, capítulo 12, 13 e 14, é um curso de teologia completo, um curso que a gente pode ficar aqui 2 anos ou 3 anos, estudando a respeito dos dons do Espírito Santo, não dá tempo. Por isso que às vezes eu tenho dificuldade de entender o crente, como que nós, ao entrarmos aqui na igreja, nós estamos reservando das 24 horas que Deus nos deu, a gente está reservando 1h30 ou 2 horas no máximo, para prestar o nosso culto espiritual a Deus, e tem crente que consegue olhar para o relógio, depois de 30 minutos de palavra, ele olha para o relógio e diz: quando é que vai acabar essa mensagem? Irmãos, isso não pode acontecer conosco. Nós precisamos ter prazer na lei do Senhor, e na sua lei meditar de dia e também à noite. Para o crente é prazeroso vir à igreja. Para o crente cheio do Espírito Santo, sabe, é bom demais a gente ouvir a voz de Deus, a palavra do Senhor, seja essa palavra de maneira exortativa, seja essa palavra de maneira repreensiva, seja do jeito que Deus falar, o crente recebe bem a palavra de Deus, porque nós não podemos vir à igreja para ouvir aquilo que queremos, nós ouvimos aquilo que Deus quer para mim e para você. E Deus, como um pai, tem prazer de falar com os seus filhos. E aqui a igreja de Coríntios, ela foi orientada pelo apóstolo Paulo a ter realmente esse desejo de buscar os ministérios, sabendo que todos os ministérios dentro da igreja são importantes. É por isso que eu dizia que a semana passada, de maneira tão rápida, eu dizia para vocês que esta igreja em especial precisa ser uma igreja completa. Nós não podemos descartar aqui, alguém até que diga aqui, fala assim: olha, pastor Roberto, eu estou vindo de uma denominação, ou estou vindo de um credo religioso, de uma tradição religiosa, que na verdade eu nunca ouvi barulho, eu não gosto de barulho, eu não gosto de ouvir, sabe, esses cânticos. Eu já ouvi pessoas dizer: eu chego na igreja, pastor Roberto, depois do louvor, porque eu não gosto de ouvir barulho, eu não gosto de ouvir louvor, tem alguma coisa faltando. Ah, pastor, no momento da oferta, eu levanto e eu saio, eu vou embora. Eu não gosto que fala de dinheiro, não gosto que fala de oferta. Ah, pastor, na hora da libertação, na hora de orar por expulsar demônios, eu não gosto. Eu levanto, pego a minha Bíblia e vou embora. Eu só vou ouvir só a palavra. Tem alguma coisa errada, porque Jesus tinha o seu ministério completo. Jesus, cheio do Espírito Santo, ele curava enfermos. Ele libertava pessoas endemoniadas. Como é que eu vou arrancar isso da Bíblia, dizer, não, eu só quero a obra do Espírito Santo baseada na cura, na edificação, mas na libertação eu não quero, eu não gosto disso, mas não tem que gostar. Jesus andava pelas aldeias, ele entrava nas sinagogas, e por onde ele estivesse, se tivesse pessoa endemoniada, os demônios saíam pelo poder do nome de Jesus. Se as pessoas estavam enfermas, como aquela mulher do fluxo de sangue, não podia de maneira alguma, segundo a lei de Moisés, não podia ficar em público, não podia tocar em ninguém, porque ela era uma mulher considerada imunda perante a lei de Moisés. Mas essa mulher foi ousada demais, ela sai de dentro da sua casa, vai em meio à multidão, e ela toca na orla dos vestidos de Jesus, e ela recebe a cura, porque o dom de curar estava nele, então não precisou nem deliberar a palavra, as orlas do vestido dele curou aquela mulher. Amém, irmãos? Era o dom que ele tinha de curar, era o dom que ele tinha de libertar pessoas, de restaurar as pessoas. E o apóstolo Paulo então está dizendo no capítulo 12, volta comigo para Romanos, ele está falando a respeito disso, irmãos, da necessidade que o crente tem para buscar esses dons. O versículo 4, vamos rapidamente para o versículo 4, ele está dizendo assim: existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. A minha tradução está um pouco diferente. Quem está lá em cima, tem alguém no telão lá? Está um pouco diferente? Fica aí, Mateus, que eu vou pedir para você abrir aí.
Versículo 5 do capítulo 12 de 1 Coríntios. O capítulo 12 de Romanos, não é isso? É Romanos, eu estou aqui no Coríntios, ó. Volta comigo para Romanos. Presta atenção, quase é similar às palavras do apóstolo Paulo no capítulo 12 também de Romanos. Aí, ó, versículo 5. Assim também nós, embora somos um só corpo em Cristo e cada membro está ligado a todos os outros, temos diferentes dons. Não é similar, irmãos? É similar esse capítulo com o capítulo 12. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, vou ler no telão aqui, ó. Versículo de número, temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Em outras traduções dizendo, profetize. Porque esse dom de profecia aqui, segundo a palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, que ele é um dos maiores e melhores dons, o dom de profecia. E o crente tem que buscar esse dom de profecia. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, formar uma escola de profeta, não. Mas é para você buscar com zelo o dom de profecia. Porque lá em Provérbios, os provérbios de Salomão estão dizendo que onde não há profecia, o povo se corrompe. Onde não há revelação de Deus, o povo se perde. O que eu estou fazendo aqui nessa manhã, eu estou servindo agora nessa manhã a igreja, através desse dom de profecia. Eu estou profetizando, revelando para você aquilo que está na palavra de Deus. Se não houver pregadores, se não houver alguém que fale a respeito dos oráculos de Deus, a igreja se perde, vira uma bagunça. A igreja vira um lugar onde as pessoas vão entrar e não vão perceber a obra de Deus na vida delas. É por isso que todos nós, quando entramos dentro da igreja, o Espírito Santo, de uma maneira individual, fala a cada um de maneira a atender às nossas necessidades. Às vezes nós falamos de alguma coisa aqui na frente, que alguém possa dizer assim, olha, já ouvi isso várias vezes, mas Deus não me incomodou tanto quanto hoje está me incomodando. Essa palavra aqui, meus irmãos, ela precisa realmente ser direcionada pelo Espírito Santo. Então, se alguém recebe de Deus o dom de profetizar, profetize. Que levante no nosso meio aqui alguém que diga, pastor, eu fui batizado com o Espírito Santo e recebi o dom de profetizar. Profetize! Não fica com a boca calada, porque quando alguém recebe esse dom do Espírito Santo, ele vai trabalhar para a edificação do corpo de Cristo. Se alguém aqui nessa manhã levantar, eis que o Senhor está falando, eu vou falar com a igreja toda, a igreja cala agora, a igreja cala, e vamos ouvir o que Deus está falando, porque se Ele falar, será para a edificação da igreja. Eu recebi aqui uma revelação, uma profecia de alguém que não é dessa igreja do Rio de Janeiro. Acabou o culto, ele chegou para mim aqui e falou, pastor Roberto, eu vou te entregar aquilo que Deus falou comigo lá em cima na galeria. Eu falei, fala varão, fala porque eu quero ouvir. Eu vou ouvir o que o Espírito Santo está falando na tua boca. E ele falou comigo. E olha, presta atenção no que eu vou te falar aqui nessa manhã. O que ele falou tinha todo sentido. Eu fiquei arrupiado quando ele me falou aqui. Porque ele dizia para mim assim, ele disse, pastor Roberto, Deus falou comigo e me mostrou lá em cima da galeria, que o Senhor estava pregando aqui na frente, falando de pecado para a igreja, mas atrás do Senhor tinha alguém escarnecendo, zombando e rindo do que o Senhor estava falando. Qual foi a interpretação que eu tive, meu querido? É que o Espírito Santo tantas vezes, através desse dom da palavra que Ele nos concede, e a gente está pregando aqui para a edificação da igreja, quem estava rindo atrás, é quem estava sentado no banco, escarnecendo e rindo, que é o próprio diabo, o próprio Satanás.
dizendo tais coisas. Não adianta você pregar contra o pecado, contra a imoralidade, contra adultério, contra a fornicação. Não adianta você pregar, porque eu vou continuar agindo. Mas a partir daquele dia, o Espírito Santo que trabalha nessa igreja começou a desvendar e mostrar alguns pecados ocultos que estavam acontecendo dentro dessa igreja. Eu não tenho WhatsApp, não tenho Facebook. O único que eu tenho é e-mail para receber mensagem, tantas vezes através de uma nota fiscal. Nada mais do que isso, nem eu nem a pastora Elza. Não sei o que acontece nos bastidores. Não sei e não me interessa, porque eu não quero. Quer falar comigo? Duas condições. Ou você fala por telefone, vou ouvir o que você está falando, ou você vai no escritório e nós vamos conversar. Fora disso, eu não quero participar de meios virtuais, mas estava acontecendo algo dentro da igreja que eu não estava sabendo. E como pastor dessa igreja, eu preciso então de ter uma revelação de Deus, a fim de que essa igreja não seja destruída por causa do pecado. Então o Espírito Santo falou através da boca desse irmão lá do Rio de Janeiro, veio falar comigo e eu me atentei a isso. Falei assim: olha, eu vou pedir ao Senhor, revela, Senhor. Agora tu pode revelar, porque se tiver alguma coisa oculta nessa igreja, será revelado, porque a tua obra não pode ser escandalizada. Por causa de pecado oculto dentro da igreja, pessoas que estão dentro da igreja ouvindo uma palavra como essa, na terça-feira uma palavra de ensinamento, no domingo uma palavra de exortação, dizendo para a igreja: resolva a tua vida com Deus, melhore o teu altar, restaure o teu altar, e as pessoas continuam fazendo isso. Então, esse dom de profecia, oh meu Deus, que Deus conceda a cada um de vocês o dom da profecia, porque o capítulo 14 de Romanos, passa uma página aí, ó, capítulo 14, não, de 1 Coríntios, vamos para lá de novo, 1 Coríntios capítulo 14, o apóstolo Paulo vai falar sobre a excelência desse uso do dom da profecia. Segui o caminho do amor, está aberto aqui o capítulo 14, sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente, lê comigo, principalmente, olha só, versículo 2, pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus, de fato ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Versículo 3, vamos embora, versículo 3, mas quem profetiza faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Ô irmãos, isso é Bíblia, isso é ensinamento. Às vezes alguém pode falar assim: mas pastor Roberto, a igreja do Evangelho Quadrangular, ela acredita no dom de profecia? Claro que acredita, se a Bíblia está dizendo através do apóstolo Paulo. O que nós não acreditamos é em profetada. Não, profetada não. Aliás, é tão perigoso que alguns pastores não ensinam a igreja a respeito desse dom de profecia. Porque no Antigo Testamento, falando a Jeremias e falando a Ezequiel, o Senhor foi muito enfático em dizer: olha, cuidado, ai daquele que disser algo que eu não disse. Para abrir a boca, presta atenção naquilo que você vai dizer. Porque a Bíblia nos dá condições de julgar essa profecia, se ela vem de Deus ou não vem de Deus. Porque o profeta, isso eu creio, que o profeta, para ser usado por Deus com o dom de profecia, esse profeta, ele tem que estar com a vida no altar. Não vem com essa balela de falar: eu sou profeta de Deus, pastor Roberto, eu sou voz de Deus, se a vida dele está toda arruinada. A vida dele é uma vida de escândalo. Não. Quando Deus usa, ele usa o canal limpo. Ele não precisa de canal sujo. Ele não precisa de abrir, sabe, os seus conhecimentos e revelar a alguém que na verdade não tem vida com ele. Então eu creio no dom de profecia. Essa igreja crê no dom de profecia. Amém. Se vier de Deus,
a igreja vai ajoelhar e vai adorar, porque é o próprio Deus falando na boca de uma pessoa, para edificação, de novo Mateus, para edificação. Por isso que Paulo no capítulo 14, ele está fazendo questão de que a igreja entenda a profundidade, a seriedade e a necessidade que a igreja tem do dom de profecia. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Deixa aqui, Mateus, o versículo 3. Então significa que a profecia não é nada encomendado. Esse negócio de falar, eis que o Senhor está me dizendo, varão, que você tem andado aí de bermuda. Eis, varão, que essa vestimenta que você está vestindo em casa, varão, essa vestimenta vai te levar para o inferno. Que conversa é essa? Que conversa é essa? Aqui o ensinamento do apóstolo Paulo, irmãos, através do dom da profecia, quem profetiza, o profeta levantado por Deus, ele só pode usar esse dom para uma finalidade só, para edificação de quem? De si mesmo? Não, para edificação do corpo, da igreja do Senhor Jesus, para encorajamento, ou seja, se uma pessoa está passando por uma luta, por uma prova, por uma doença, por uma perturbação espiritual, Deus faz a pessoa abrir a boca e dizer para ela, eis que o Senhor está me dizendo, que essa prova que você está vivendo, esse momento que você está passando, isso tudo vai redundar para a glória de Deus. Essa luta, minha querida, fica tranquila, porque tem dia, tem hora, tem minuto, segundo marcado por Deus, porque a vitória vai chegar na tua vida, assim diz o Senhor dos Exércitos. E em breve, poucos dias depois, ou de imediato, a pessoa chega na igreja chorando e dizendo, ô meu querido, ô meu irmão, tudo que você falou a meu respeito aconteceu. Mas por que aconteceu? Porque quando o Senhor diz, o Senhor faz acontecer. Mas não pode acontecer porque a gente quer. Uma escola de profeta que está acontecendo aí, que só quer profetizar sobre prosperidade. Eis, Fabiano, que o Senhor está me dizendo, meu querido, vem para cá, vem cá, Fabiano. Eis que o Senhor está me dizendo, Fabiano, nesta manhã, Ele está colocando uma chave de ouro na tua mão, pega a chave. Essa é a chave de ouro que você tem na mão, e essa chave, Fabiano, estou te falando isso, porque isso aconteceu, isso foi fato. Eis que o Senhor está colocando na tua mão uma chave de ouro, só que não era um verdadeiro profeta, era um falso profeta. E eis que o Senhor está dizendo, deixa aqui no altar R$1.000, Fabiano, porque essa chave de ouro que está colocando na tua mão, vai ser a chave que você vai amanhã na concessionária, e vai tirar um carro zero lá na concessionária. E o irmão acreditou, ele deixou os 1.000 no altar, pegou a chave no outro dia, e o seu carrinho, um Chevetezinho 90, compro e pago, obrigado, compro e pago, ele pegou, ele chegou lá na concessionária, e deu o carrinho dele de entrada, e pegou o carro zero, porque o profeta havia dito que estava entregando um carro novo para ele. A entrada foi o carro dele quitado, e a prestação, R$2.500 por mês, e quanto que ele ganhava? R$900. E ele acreditou, irmãos, é isso que eu estou dizendo para vocês, que profecia é essa, meu Deus? Final das contas, 3 meses se passaram, o que aconteceu? Perdeu o carrinho dele, perdeu, não teve como pagar mais as prestações, e no 4º mês, o que aconteceu? O oficial de justiça chegou lá e bateu na porta dele e disse assim, olha, venham buscar o carro novo que você comprou, e levar de novo para a concessionária, porque você não pagou 4 prestações, não conseguiu pagar nem a primeira, porque a entrada foi o carro dele. Mas foi uma profecia, pastor. Alguém profetizou no altar que Deus ia me dar um carro novo. Irmãos, isso é possível de acontecer, por quanto a pessoa não conhece a palavra de Deus. Deus não tem o porquê negociar comigo, contigo, nada material não. Ele pode até fazer na nossa vida, mas Ele não precisa extorquir alguém com R$1.000, e o carro dele ser entregue lá e ele perder tudo. Essa pessoa chegou para mim revoltada, você é testemunha, irmãos, revoltada. Que Deus é esse, pastor Roberto? Que palavra é essa, afinal de contas? Graças a Deus, não foi aqui não, tá gente? Veio reclamar comigo, que Deus é esse? Desviou da igreja. Porque, irmãos, Deus faz tudo na nossa vida de maneira transparente, e tudo que vem de Deus não cria confusão.
Porque Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de paz, amém? Então, se Ele deu aos homens esse dom, que é o dom da profecia, que é um dom que traz edificação para a igreja, vê comigo aqui em 1 Coríntios capítulo 14, que nós estamos nele. Quantos estão entendendo, gente? O versículo número 12. Nós vamos ler dois versículos, o versículo 12 e o versículo 26. Olha como é que Deus trabalha. Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem a edificação. Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja, que é o dom de profecia. Ele trabalha para a edificação do corpo de Cristo. E o verso 26, você consegue abrir aí? Portanto, o que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua, ou uma interpretação, tudo seja feito para... Irmãos, nós estamos trabalhando tudo dentro dessa igreja para a edificação dela. Nós somos membros do corpo de Cristo. Quantos estão entendendo isto? Então não tem confusão. Se Deus entregar um dom especificamente para alguém aqui, eu preciso, meus irmãos, ser zeloso para não ter inveja dessa pessoa. Em especial a minha esposa, pastora Elza. Quantos conhecem ela? Vou convidá-la para pregar aqui de manhã. Pastora Elza recebeu um dom, não é ela, não tem nada a ver com ela. Pastora Elza tem 4ª série do primário. Alguém que aqui já frequentou a faculdade da vida, que é poliglota, assenta perto dela, e você vai ser ensinado por ela, porque o que está nela é o dom do Espírito Santo, o dom do conhecimento, o dom da sabedoria. Quando eu vejo ela pregar, eu digo assim em especial, não menosprezando nenhum pastor aqui, mas quando eu vejo ela como minha esposa pregar, eu fico olhando ela e dizendo, meu Deus, mas não é a mulher que mora comigo. É sério, eu abro meu coração para vocês de maneira tranquila. Quando eu vejo ela pregar, às vezes eu falo assim, gente, será que é aquela Elza que está lá em casa, fazendo arroz com feijão, arrumando casa, cuidando do marido? Será que é ela mesmo? É ela mesmo. Por que é ela mesmo? Porque graças a Deus o dom que habita nela não deixa ela orgulhosa. Deve ter uns 3 ou 4 meses que ela foi pregar num congresso, aqui em Juiz de Fora, mas onde tinha só madame, só gente eletizado. Chamaram ela, mas ela nem fazia por conta onde era o ambiente, quem eram as pessoas que iam sentar diante dela. E ela foi. Você acha que ela foi em boutique? Você acha que ela foi lá buscar aquelas grifes importadas para colocar a roupa dela toda pomposa para chegar no salto alto lá? Nada. Roupinha dela simples de igreja que ela está vindo aqui, ela foi para o congresso. E ela entrou no congresso. Quando ela entrou no congresso, desculpa, irmãos, isso é um testemunho, né? Alguém diz assim, mas essa aí que é a pastora Elza? Não, deve ser outra, não? A irmã dela, representante dela. Não, é ela mesmo. Essa aí... E as pessoas olharam de cima a baixo, mas, gente, não dá para levar no camarim? Não dá para mudar um pouco o visual, não dá para colocar uma roupa melhor, uma sandália, alguma coisa de presença, não? É essa aí, parece que, sabe aquele negócio que deu aquele desânimo? Como fizeram com Jesus, os fariseus e escribas queimaram a língua, quando disseram uns para os outros, porventura, vem alguma coisa que presta de Nazaré? Não vem, porque em Nazaré não tinha faculdade de Ilhéu, em Nazaré não tinha um Gamaliel para ensinar ninguém, em Nazaré não tinha uma cultura, lá não tinha empresas, lá não tinha nada, era um lugarejo onde ninguém gostaria de ir, mas lá em Nazaré, havia lá um homem, um profeta da parte de Deus, cheio do Espírito Santo. O nome dele, Jesus Cristo de Nazaré. O nome dele, Jesus Cristo de Nazaré. Um homem que não tinha sandália de marca,
Um homem que não tinha vestimenta, não tinha nenhuma beleza. Mas quando ele entrava na sinagoga, ele punha todos os fariseus e escribas na frente dele, já com 12 anos, e dava aula de teologia para eles, e eles diziam: onde é que esse menino aprendeu isso? Era o Espírito Santo falando na boca dele. Aquela mulherada disseram assim: vem alguma coisa depressa dessa aparência? Calma, espera. E ela subiu, e usada pelo Espírito Santo, e no final do culto, muita mulher: oh meu Deus, como que Deus falou comigo? Que amou a língua, porque Deus não atenta para a aparência do homem, Deus sonda o interior do homem. Assim também foi o Samuel, o profeta, que amou a língua. Quando chamou os filhos de Jessé para passar diante dele, vieram só aqueles homens pomposos, valentes, guerreiros, homens preparados para a guerra. Passa todos eles diante dos olhos de Samuel, e Samuel só esperando a resposta de Deus. E ele dizia consigo: deve ser esse grandalhão aí, esse camarada tem tudo para ser realmente o rei de Israel. Passou todos, os 7 filhos de Jessé, 7 passou. E Jessé, o Samuel disse: ô Jessé, não tem mais ninguém? Passou todos? Não, tem mais um. Mas cadê esse um? Não, esse um não interessa ele aqui não, está no meio do mato, cuidando de ovelha. Não, Deus está falando comigo que enquanto esse roceiro, esse pastor de ovelha, esse caraquento que está lá no meio do mato, não está tão bonito assim, manda ele vir, mas não dá tempo de dar um banho, pôr uma roupa dele, não, do jeito que ele está, vem para cá, passa. Se for de Deus, Deus não olha para a aparência do homem. Isso aconteceu com Davi. Quando ele passou, Deus falou com ele: eis aí o meu ungido, unge ele, Samuel. Porque essa profecia que ele vai ser rei de Israel, não é para agora, mas ele vai subir no trono de Israel. Assim também é o nosso Deus, quando Ele entrega dons aos homens, não é para ensoberbecer. Estou dando esse pequeno testemunho para vocês, porque jamais a pastora Elza ia dar esse testemunho, porque ela não gosta de falar de si mesma, ela fala o que está escrito. Estou dando um testemunho para a igreja, que eu também não sou de ficar dando testemunho, para os irmãos entenderem que o dom que está na pessoa não é dela. E se ela não fizer o uso do dom aqui em cima do altar, sabe o que acontece? Faz igual lá no caso dos 10 talentos, capítulo 25 de São Mateus, versículo 15, sobre os 10 talentos. Deus, Ele está dizendo ali através do Senhor Jesus, de um homem que ao sair para uma jornada, ele entregou 10 talentos. A um ele deu 5, a um ele deu 2, e a outro ele deu 1. O que tinha 5 talentos, ele multiplicou aqueles 5 talentos. O que ele deu 2, também quando ele voltou para pedir conta, ele multiplicou mais 2. Mas teve um que tinha 1 talento só, e ele, com medo do seu senhor, depois você lê em casa o texto de 25, versículo 15 de São Mateus, que fala sobre a parábola dos 10 talentos, mas a um, que ele deu 1 talento, esse enterrou o talento. Ele diz: olha, eu vou enterrar o talento, porque é melhor enterrar o talento e proteger o talento, e quando o Senhor voltar, eu colocar o talento na mão dele, do que eu perder esse talento. E o Senhor diz: servo mau, você deveria pelo menos, no mínimo, pegar esse talento que eu te dei, no mínimo, e ter colocado na mão do banqueiro, pelo menos algum juro tinha, mas agora você vai me entregar do jeito que eu te dei para multiplicar, para você favorecer a mim, que coloquei na tua mão 1 talento só, segundo a capacidade de cada um. Assim também é na obra de Deus. Olha para mim, presta atenção, olha o mistério aí. Deus não te chamou para você ficar sentado nos bancos da igreja. Alguma coisa você pode fazer em prol da obra de Deus. Alguma coisa, pelo amor de Deus. 1 Coríntios capítulo 5, verso 10, o apóstolo Paulo diz: todos nós teremos que comparecer ante o tribunal de Cristo, para apresentar diante dele as obras, aquilo que nós fizemos de bem ou de mal. Esse talento que Deus te confiou, põe ele em uso na obra de Deus. Esse dom que Deus te deu, não enterra ele, põe ele na obra de Deus.
É 1 ou 2 Coríntios capítulo 5, 10. Deixa eu ver se é isso sobre o tribunal de Cristo, que um dia nós vamos comparecer diante dele. Vê para mim esse, deixa eu conferir rápido aqui, se é 5, 10. É 5, 10? É 2 Coríntios? Isso, 2 Coríntios 5, 10. Ó, isso aqui é para nós, irmãos. Quantos estão entendendo essa palavra nessa manhã? Eu já vou acabar. E não consegui concluir, mas eu vou voltar. Posso? Não domingo que vem, mas na outra oportunidade que me der aí na escala, eles vão me dar uma oportunidade na manhã e eu vou vir cá pregar. E eu vou falar mais. Isso aqui, irmãos, é para nossa edificação. É muita coisa. Eu não estou falando para vocês que isso aqui é seminário. Isso aqui, irmãos, a gente fica 2 anos em cima disso aqui. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um, isso é individual, receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam. Paulo está aqui dizendo uma verdade para a igreja: não tem como correr. Um dia, estou falando para crente, quantos crentes estão aqui nessa manhã? É para crente. Um dia, todos nós vamos comparecer ante esse tribunal. Não é para ser condenado, não. Esse tribunal é para prestar conta. E ele vai te perguntar, segundo aquilo que ele fez uma escolinha para os discípulos. Ele fez um teatro com os discípulos, chamou os discípulos e disseram para eles, lá no sermão profético, ele fala sobre isso. Ele disse assim: olha, ô Tiago, ô Pedro, ô João, olha, eu estava enfermo, você não foi me visitar, está lembrado disso? Eles olharam para a cara um do outro e diziam: meu Deus, será que o Senhor no finalzinho do ministério está com amnésia? Algum problema? Alzheimer? Alguma coisa? Olha, Tiago, Pedro, você, todos aí, o Tomé, vocês um dia me viram, eu nu, vocês não me vestiram. Vocês me viram preso, vocês não foram me visitar. Vocês me viram com fome, não me deste de comer. Eu estava com sede, vocês também não me deram de beber. E eles disseram para eles consigo mesmo e falaram com Jesus assim: Senhor, qual foi o dia? Quando é que o Senhor nos viu? Ou nós te vimos com fome e não te demos de comer? O Senhor estava preso e eu não fosse me visitar? E aí Jesus falou assim: olha, quando vocês deixaram de fazer para um dos pequeninos meus, vocês deixaram de fazer a mim. Quantos estão entendendo isso? Isso vai ser muito sério naquele grande dia do tribunal. Tem crente aí que vai chegar lá em cima, lá, todo pomposo, e vai dizer para ele: Senhor, eu era o rato da igreja. Terça, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, fechava no domingo indo na igreja. Amém. Você foi na minha casa, mas além da minha casa, no arraial você estava, mas do lado de fora, o que você fez? Nada, nada. Porque a luz, disse Jesus, que somos nós, não se pode esconder essa luz debaixo de uma cama. Essa luz tem que ser colocada no velador, para que ilumine toda a casa. Jesus está dizendo: o crente, que é verdadeiro crente, ele é crente, não é dentro da igreja, é fora da igreja. É a tua família que vai ver a luz e os dons que Deus deu a você, para que realmente a glória de Deus seja reconhecida lá fora. Significa que eu e você precisamos fazer alguma coisa. Olha o capítulo 12 de Romanos, para a gente encerrar de novo, que ele vai falar sobre o dom de contribuir. Meu Deus, que dificuldade é essa que a pessoa tem? Se Deus colocou pessoas aqui dentro da igreja e colocou o dom na vida dela para contribuir para a obra de Deus, isso é obra. Você um dia vai ser reconhecido lá no tribunal de Cristo. Um dia o Senhor vai te chamar e vai falar contigo assim: ô meu querido, o que você fez lá embaixo? Olha, eu não era muito bom em muita coisa não. Eu tinha problema de visitar o enfermo, tinha problema realmente de estar lá no presídio, mas uma coisa eu fiz: eu não podia ir, mas eu enviei, eu participei, eu contribuí com a tua obra, eu usei desse dom que o Senhor me deu.
Eu ofertava, eu dizimava, eu ajudava o pobre, eu ajudava a assistência social da igreja. Isso é obra, gente. Eu estou despertando você aqui nessa manhã, e eu não quero que você saia daqui revoltado comigo, porque às vezes a pessoa entra aqui dentro dessa igreja, ouve uma palavra, recebe uma bênção de Deus, mas nunca trouxe meio quilo de sal para ajudar o necessitado da assistência social. Não é por falta não, lá está sobrando sal na tua casa, mas a pessoa não entendeu ainda que isso é um dom que você precisa buscar de Deus. Deus me dá o dom de contribuir, de abençoar o pobre necessitado. Me dê esse dom, que as bem-atitudes do capítulo 5 de Mateus está dizendo: bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. É a tua semente que vai frutificar e nascer a teu bel favor. Quando eu uso de misericórdia com o Fabiano, Deus amanhã usa, não o Fabiano, Deus amanhã usa o Alírio para usar de misericórdia comigo, porque isso é plantação. Tudo que eu plantar, eu vou colher. Então o que o Espírito Santo quer nessa manhã? O Espírito Santo quer uma igreja ativa, motivada, todos os dons em exercício, em andamento, uma locomotiva a vapor, que nada faz ela parar. A gente vai passando por cima de muitas vezes, irmãos, dogmas, sofismas, modelos errados que foram construídos ao longo da nossa vida cristã, que não são verdadeiros, porque a igreja de Cristo na terra tem que fazer a diferença, não pela beleza do templo, mas a beleza que está dentro de nós, a obra do Espírito Santo. Como estão entendendo essa palavra? Então a gente tem que perceber que esse Espírito Santo está ativo o tempo todo dentro de nós. Amém? Eu ia ler um versículo aqui, acabei pulando ele, mas nós vamos terminar essa palavra, e lembrando os irmãos, que nós vamos continuar ela, mostrando para a igreja, que a nossa aliança é com Deus, o nosso negócio é com Deus, amém, irmãos? E que esses dons precisam continuar. É o capítulo 12 de Romanos, para a gente terminar, pode ficar de pé, nós vamos terminar esta palavra. No capítulo 12 de Romanos, é o versículo aqui, de número 7, nós lemos aqui o 6, né, sobre o dom de profetizar. Use-o na proporção da sua fé. Se é o dom de servir, vê se é isso aqui, é por isso que eu estou dizendo para os irmãos, isso é falta de conhecimento às vezes, que a gente fica parado dentro da igreja. Deus não tem filho aleijado aqui, não tem? Hein, irmãos? Que a paralisia espiritual, em nome de Jesus, saia dessa igreja. Paralisia espiritual não, crente manco aqui também não. Jacó, ele recebeu realmente o toque de Deus e saiu mancando, o sinal de Deus na vida dele. Então a diferença tem que ser feita através do Espírito Santo. Quero que você leia isso comigo aqui, o versículo 7. Se o seu dom, versículo 8, é Deus ou não é Deus falando conosco? É Deus ou não é Deus falando conosco? Então eu descobri esse dom aqui no versículo 8. Se é dar ânimo, você tem o dom de dar ânimo? Você é um Barnabé? O Barnabé animava o Paulo o tempo todo. Você sabia disso? O Barnabé foi um motivador. Ele tinha o dom dentro dele de motivar o apóstolo Paulo. Por isso que Paulo chamou meu companheiro Barnabé. Um camarada que tinha o riso no rosto dele o tempo todo, motivando o apóstolo Paulo. Então, se é dar ânimo, que assim faça. E se é contribuir, isso é dom, gente. Se o dom teu é de contribuir, exerça esse dom, que contribua, mas contribua como? Não é reclamando, não é criticando, não é malhando o pastor. Aí o pastor fica andando de carro o dia inteiro para lá e para cá. Meu amado, sabe por que eu estou andando de carro? Não é a passeio, é a trabalho, o tempo todo. Então faça isso, usa esse dom,
que caso você tenha um deles aqui, faça com que esse dom seja realizado, executado dentro da igreja, para edificação do corpo de Cristo. Amém, irmãos? Podemos buscar agora esses dons, irmãos? No final desse culto, vamos dar uma resposta para Deus, sim ou não? Quantos tiveram um entendimento claro dessa palavra? Para mim que estou com o microfone, não estou cansado não, mas para vocês que estão sentados aí, vocês estão cansados, vamos terminar o nosso culto, mas não é pelo muito falar não, é pela ação do Espírito Santo na nossa vida, que Deus, Ele continue falando ao teu entendimento, e revelando, oh meu Deus, que o Senhor revele nessa manhã, qual é o dom que você tem, qual é a tua vocação, você foi vocacionado, você foi chamado para mostrar com que esse talento seu, ele vai muito além da tua capacidade, porque o Espírito Santo vai estar trabalhando na tua vida. Eu tenho aqui dentro dessa igreja, irmãos, mas é muito talento, é muita gente de dom, mas está parado, está enferrujado. Mas o antigripante do Espírito Santo vai ser liberado aqui nessa manhã. Quantos conhecem antigripante? Quem conhece antigripante? As donas de casa não conhecem, o homem conhece porque o parafuso está enferrujado, você põe antigripante, o bichinho na mesma hora começa a rodar para lá e para cá. O antigripante, chamado Espírito Santo, vai te incomodar, ele vai te pegar, e te pega de jeito para falar contigo. Chega de timidez, chega de timidez, chega de falar que esse negócio eu não posso. O Moisés falou isso também, eu não posso não, eu sou gago, sou bom para falar não, não tem problema não. Eu vou pôr um homem do teu lado, Arão, teu irmão, ele vai falar por você, mas tu vai ter que falar. Isso só foi no início, meu querido, porque depois o Moisés, ele escreveu, foi o gaguinho, escreveu 5 livros do Pentateuco. O gaguinho falou, o gaguinho escreveu. Eu não sou bom na fala, sabe por quê? Porque Deus gosta de gente tímida, sabia disso? Todo tímido na igreja é aquele que se esconde. Não, pastor, eu não, que isso, pastor, não, eu não consigo, não, pastor. Mas é esse que Deus quer. Deus gosta do tímido. Às vezes Deus ignora aquele que é mais ousado. Eu sei fazer, deixa por minha conta. Arrogância. E o tímido não, ele esconde, fica escondido. O Espírito Santo vai te procurar agora, onde você estiver. E ele vai dizer para você, você é o cara, você é a mulher, você é o homem que eu quero trabalhando junto comigo. Quantos querem trabalhar com o Senhor? Que Ele vai te usar poderosamente, do jeito que você é. Não importa o grau de escolaridade que você tem não, para com isso, irmãos. Para com isso. Deus não está interessado em teólogo aqui não, Deus está interessado em adorador. Vamos orar? Vamos orar? Eu posso pedir para você segurar a mão dessa pessoa do seu lado aí, de maneira respeitosa? Você pode... de maneira respeitosa, isso, no respeito, segura a mão dessa pessoa que está do seu lado, e você vai orar por ela agora, você vai interceder por ela, e vai pedir, Senhor, dá dom para esse irmão aí, enche ele com o Espírito Santo, enche ele com o teu poder, faça dele um vaso na tua casa. Pode começar a orar, pode começar a falar com Deus. Esse Espírito Santo está aqui nessa manhã para derramar sobre nós poder e autoridade. Pede o dom da profecia, pode pedir. Pede o dom de cura, pede o dom da fé, o dom do discernimento, o dom da palavra. Você nunca pregou, você nunca falou, mas se Ele derramar o dom do teu Espírito Santo sobre a tua vida, você vai ser um pregador, você vai ser um orador abençoado por Deus. Meu Pai, em nome de Jesus, nós oramos nessa manhã. Ao término desse culto, eu estou te apresentando a tua igreja, a tua noiva. Ó Espírito Santo, faz a tua obra. Meu Deus, revela o teu povo nessa manhã. Qual é a tua vontade para conosco? Enche cada crente nessa manhã com o poder do teu Espírito Santo. Que o dom de profecia seja liberado nessa manhã sobre as nossas vidas. O dom de curar, o dom da fé, o dom de milagres, o dom de línguas, de interpretar línguas. Senhor, faz a tua obra nessa manhã, na vida de cada crente aqui presente. Enche a nossa vida, meu Deus, da tua presença, e usa a nossa vida, que o dom do teu Espírito Santo seja colocado na nossa vida, a fim de que nós sejamos, ó Deus,
abençoados e edificados na tua casa. Em nome de Jesus, nós oramos, Pai. E no nome de Jesus nós já te agradecemos. Glória a Deus, glória a Deus. Reveste a tua igreja, Senhor. Renova o teu povo, Senhor. Tira a escama dos nossos olhos, Senhor. Tira, Senhor, a nossa cegueira espiritual. Ó Senhor, revela-te nessa manhã para a tua igreja. Revela-te para a tua igreja, Senhor. Desperta aquele que dorme. Desperta aquele que está desanimado. Desperta aquele que está caído, ó Deus. E levanta nessa manhã um exército poderoso. Uma igreja poderosa, que trabalhe para o crescimento do teu reino na terra. Assim nós oramos, e no nome de Jesus, nós já te agradecemos. Graças a Deus, amém, irmãos? Glória a Deus. Oh meu Deus, eu fiquei só na introdução, irmãos. Só fiquei na introdução, não consegui. Esse relógio é meu inimigo. Eu não sei se vocês gostam de me ouvir, mas eu gosto de falar. Porque palavra, irmãos, Deus coloca na nossa boca. Amém, irmãos? Que o